Olá, meu nome é Mari Neguel, esse é mais um vídeo do canal Netzou, e hoje vou falar sobre um tema que convenientemente todo mundo esqueceu. Vou falar sobre o rombo de Americanas, o maior escândalo contábil da história brasileira, que foi divulgado em janeiro e até agora ninguém foi preso. A gente ficou meses acompanhando o circo que foi essa CPI e agora veio o relatório final falando que não era possível identificar os responsáveis de forma precisa. E na tentativa de trazer um pouco de clareza para quem me segue, hoje vou falar sobre o possível envolvimento da gestão da companhia, dos acionistas, dos auditores, até mesmo dos bancos nessa história toda. Então fica até o final que o vídeo tá bom. E aí, para contextualizar, vou fazer um resuminho bem rápido, só para relembrar o que foi essa história toda. Porém, vale lembrar que só aqui no YouTube eu tenho 3 vídeos já sobre esse tema. Então, se você quiser rever para relembrar o que aconteceu no detalhe, fica a recomendação. A Americanas, como todo mundo sabe, era uma empresa extremamente conhecida aqui no Brasil, um dos maiores players do mercado varejista, do mercado de e-commerce, e que sofreu muito nos últimos anos por causa da alta inflação e dos altos juros, assim como o restante do mercado varejista, que sofreu como um todo. E aí vale lembrar, inclusive, que a ação da Americanas teve o segundo pior desempenho da bolsa em 2022, ficando atrás somente de IRB. Porém, mesmo com todos esses problemas, era uma empresa conhecida, gigante, respeitada, nunca ia passar pela cabeça do mercado que ela tinha um rombo de 20 bilhões de reais. E como que descobriram? Em 2023, a gestão da companhia mudou. Assumiu um novo CEO, o Sérgio Rial, que o mercado gostava muito. Ele já tinha sido presidente do Santander, fez uma ótima gestão lá, inclusive, e também assumiu um novo DRI. E eles assumiram no dia 2 de janeiro, e para o choque do mercado, 9 dias depois, na noite do dia 11 de janeiro, a Americanas publicou um fato relevante falando que encontrou inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais. E que, na realidade, a dívida da Americanas era de 40 bilhões de reais, o que assustou muito, porque antes da notícia o valor de mercado da empresa era de 11 bilhões somente. E nesse mesmo fato relevante, a companhia anunciou que o Sérgio, o novo CEO, e o André, o novo DRI, estariam renunciando. Acho que eu não preciso lembrar o choque generalizado que foi essa notícia, ninguém estava entendendo nada, inclusive choca até hoje. A Americanas fez um call para explicar, mas foi um call fechado. E o Sérgio chegou a postar um vídeo nas redes sociais tentando dar uma explicação, um vídeo de 11 minutos, mas ele falava que, enfim, não tinha como ter certeza, que ele não tinha certeza se o rombo era realmente de 20 bilhões, e no final não foi, esse número foi reajustado para cima, inclusive. Enfim, o fato relevante foi publicado numa noite de uma quarta-feira. Esse vídeo aconteceram na quinta-feira. Na quinta, a ação despencou 80%. E na sexta, quando a ficha finalmente caiu, já era consenso no mercado que a empresa ia pedir recuperação judicial. E aí vamos lá, primeira coisa que a gente tem que entender. Quando eu falo que a Americanas deu um call para explicar o que tinha acontecido, é porque ela foi explicar o erro contábil que tinha acontecido, a questão do risco sacado, que eu fiz um vídeo aqui no canal já explicando, recomendo que vocês vejam. Mas no fim do dia, essa explicação não fala nada. Quando a Americanas publica um fato relevante, falando que eles tinham 20 bilhões de reais que não foram declarados, a dúvida do mercado não é entender o conceito de risco sacado. A grande questão é entender quem deixou isso acontecer. Apesar de se referirem a esse episódio como um erro contábil, não existe cagada que explique um rombo de 20 bilhões de reais. Isso foi fraude, realmente foi algo ocultado, tinha um padrão dentro da empresa para ocultar essa informação. Então, no final, os 2 grandes questionamentos do mercado eram, primeiro, entender quem de fato era o responsável por essa fraude e, segundo, entender quem ia pagar a conta, quem ia arcar com essa dívida. E no caso, eu já fiz alguns vídeos no canal comentando sobre esse questionamento de quem vai arcar com a dívida. Isso gerou uma briga gigantesca entre Americanas e os bancos. Inicialmente você falava de uma dívida de 40 bilhões de reais e a Americanas não tinha grana para arcar com isso. No fato relevante que ela admite o rombo, que ela fala dessas inconsistências contábeis, ela fala que essas inconsistências não afetam o caixa da companhia, ou seja, que ela teria caixa suficiente para conseguir continuar operando, mas de fato ela só tinha dinheiro para a parte operacional. O caixa que ela tinha não estava nem perto de cobrir a dívida. Só que ao mesmo tempo, os credores obviamente não queriam arcar com essa dívida. Então o que aconteceu? Os bancos começaram a ir na justiça, começou a ter uma corrida de bancos recorrendo à justiça, tentando congelar esse valor, tentando congelar o caixa da empresa para pelo menos pagar parte da dívida com os bancos. E aí no dia 19 de janeiro, a Americanas entra oficialmente com um pedido de recuperação judicial para impedir que os bancos fizessem esse congelamento, para impedir que os credores tentassem antecipar o pagamento, porque senão ela ficaria sem grana para continuar operando. E com o pedido de recuperação judicial, teoricamente a empresa ganha tempo para fazer essa renegociação da dívida. Em março eles já enviaram um plano de recuperação,
que os bancos foram bem críticos, já enviaram também contestação, inclusive, e tá tendo essa briga, tá tendo essa discussão, mas no final tudo indica que realmente aquele trio de acionistas principais vai ter que entrar com dinheiro, né? Vai ter que aportar pelo menos uns 10 bilhões, porque de fato a empresa não tem recurso para conseguir honrar com suas pendências. Tanto que a maioria dos bancos já considerou parte da dívida como perdida. Fiz vídeo aqui no canal explicando, né? Explicando como a Americanas afetou o resultado dos bancos. Então esse questionamento de quem vai arcar com a dívida, teoricamente já está sendo abordado no plano de recuperação judicial, e repito, eu já comentei bastante sobre isso aqui no canal em vídeos anteriores, é só ir lá ver. Agora, nesse vídeo, eu queria focar no outro grande questionamento que está afligindo o mercado, que é sobre quem é o responsável pela fraude da Americanas. O meu objetivo é que você saia desse vídeo entendendo um pouco mais sobre o possível papel que a alta gestão, os acionistas, os auditores e até mesmo os bancos tiveram nisso tudo. E vamos lá. Simultaneamente ao processo de recuperação judicial, começaram as investigações para entender o que tinha acontecido. A Americanas começou uma investigação interna, que depois eu vou comentar a minha opinião a respeito, uma opinião polêmica, inclusive. A B3 também começou uma investigação, que faz sentido, né, a B3 se preocupar com isso. A CVM também começou, que é fundamental a CVM realmente pesquisar o que está acontecendo, né, averiguar o que está acontecendo. Além disso, a gente também teve o circo, que foi a CPI. Vocês devem ter acompanhado, que terminou sem ouvir os acionistas principais, entregaram um relatório final falando que não conseguiram determinar os responsáveis. E aí vamos lá, pontas soltas, pontos sensíveis que devem ser averiguados e que com certeza ainda vão dar o que falar. Primeiro, a alta gestão da companhia. É óbvio que a antiga gestão, né, a diretoria e os executivos estavam envolvidos. A gente está falando de uma fraude de 20 bilhões de reais que vinha acontecendo por anos. Não tinha como eles não saberem. E, inclusive, tiveram operações suspeitas de insider trade, né, de volumes de vendas altíssimos, antes da troca da gestão da companhia. Assim, eu realmente considero impossível a antiga gestão não saber que isso estava acontecendo, e inclusive isso foi admitido pela própria companhia, né? Como eu falei, a Americanas fez uma investigação interna e eles chegaram à conclusão óbvia de que teve fraude e que a antiga gestão estava envolvida. E no fato relevante publicado, eles inclusive mencionam nomes. Falam do antigo CEO, o Miguel, de 3 ex-diretores e de 3 ex-executivos. Mas qual a questão? Esse foi um fato relevante publicado pela Americanas, com a aprovação do Conselho de Administração. E no fato relevante, a Americanas faz questão de ressaltar que o Conselho não saberia de nada. O discurso é que a fraude teria sido arquitetada pela diretoria anterior, pelos auditores e pelos bancos, mas que milagrosamente o Conselho de Administração e aqueles 3 acionistas principais que controlaram a empresa por décadas, que eram os homens mais ricos do Brasil, que já participaram de outros escândalos contábeis, milagrosamente eles não saberiam de nada. Acionistas esses que coincidentemente lucraram muito com a fraude durante anos. Durante anos eles receberam dividendos mais altos do que deveriam, graças a essa distorção contábil que fazia que a Americanas tivesse um lucro que na prática não existia. Então assim, não tenho bola de cristal, mas eu sinto que é bem óbvio que apesar de ter tido provavelmente uma participação da antiga gestão, os acionistas estão tentando tirar o corpo fora com esse discurso. E na CPI, como eu falei, esse trio de acionistas não chegaram a testemunhar, né, não chegaram a depor, mas o antigo CEO, o Miguel, sim. E ele fala abertamente que os acionistas sabiam da existência do rombo nas contas. Mas no fim, quem de fato tem a autoridade, tem a responsabilidade de fazer essa investigação é a CVM. E a gente não tem uma noção tão clara de em que nível estariam essas investigações, mas já estão circulando notícias que as apurações em curso permitem afirmar um vasto material probatório para condenar os ex-diretores da empresa, assim como os integrantes do Conselho de Administração. Isso explicado. Como que entram os bancos e os auditores nessa história, que eu também falei que iria comentar aqui nesse vídeo. Aqui a história já fica um pouco mais pesada. Mas da mesma forma que é difícil imaginar um mundo em que a alta gestão e os acionistas não soubessem de uma fraude de 20 bilhões de reais, também é bem complicado imaginar um mundo em que os auditores e alguns bancos, pelo menos, não estivessem ajudando a cobertar. No caso dos auditores, eles estão ali para checar essa informação, né? A função deles seria realmente falar com o banco e conferir se a dívida bancária está batendo. Então, eles não perceberem uma diferença de 20 bilhões de reais é bem difícil. Os bancos deveriam saber qual era a dívida que a Americanas tinha com eles. De novo, a gente está falando de uma diferença de 20 bilhões de reais. Eles deveriam ver a dívida reportada pela Americanas e perceber que não estava batendo, né? Que a exposição que a Americanas teria com determinado banco não faria sentido. Porém, quando a gente analisa a história,
ela fica pior. Na época que o rombo foi divulgado, a empresa responsável pela auditoria da Americanas era a PwC, o que sim gerou um burburinho, porque a PwC já tem um histórico conhecido. Eles foram os auditores da IRB na época das fraudes, foram os auditores da Petrobras, mas a história piora. A PwC não é a única empresa de auditoria que está depondo no caso de Americanas. Por quê? Porque a gente está falando de um rombo que vem sendo praticado há anos, e antes da PwC, a responsável pela auditoria da Americanas era a KPMG. Só que aí, a gente lembra que, pela lei, existe um período máximo que um auditor pode trabalhar para uma companhia. Pela lei, um auditor não pode prestar serviço para o mesmo cliente num prazo superior a 5 anos consecutivos, exigindo-se um intervalo mínimo de 3 anos para sua recontratação. Quando a gente bate esses números com a informação publicada nos formulários de referências da Americanas, a gente vê que a PwC foi contratada pela companhia em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ou seja, bateu nesse máximo de 5 anos consecutivos. Só depois disso a KPMG foi contratada em 2016, 2017 e 2018, ou seja, para bater esse intervalo mínimo de 3 anos. E depois que o intervalo mínimo de 3 anos foi cumprido, a PwC foi recontratada. E aí você pensa, quando o rombo foi divulgado em janeiro, a Americanas deve ter contratado outra empresa de auditoria. Não. A Americanas só contratou um novo auditor no final de julho, sendo que o rombo foi divulgado em janeiro de 2023. Então, assim, a relação da Americanas com a PwC é no mínimo estranha. A PwC auditou Americanas por todos esses anos e nunca desconfiou de nada, sendo que quando a gente analisa o histórico, dá a entender que se não fosse esse prazo legal exigido, a Americanas continuaria com a PwC para sempre, né? A impressão que dá. E aí, falando especificamente da KPMG, ela foi contratada pela Americanas em 2016, 2017, 2018. A gente está falando de um rombo de 20 bilhões. Em 3 anos daria para perceber que tem alguma coisa estranha. Repetindo, a função do auditor é bater esses números com os bancos. E aí vem, ou a KPMG também participou dessa treta, ou os bancos ocultaram. Uma das sócias da KPMG depois na CPI e falou que o contrato deles com a Americanas foi rescindido 6 dias depois da KPMG alertar sobre deficiências. E ela também falou que chegou a receber relatório dos bancos acusando da existência de operações de risco sacado com Americanas, porém que a Americanas negou, e quando a KPMG questionou novamente os bancos sobre essas operações, os bancos teriam dito que foi um erro do sistema e que a Americanas estava certa. E esse é um tópico bem sensível, que, sendo honesta, eu não tenho uma opinião muito bem formada, e que cabe a investigação da CVM para ver exatamente o que aconteceu. Se foi uma falha 100% da auditoria, se a auditoria de fato ocultou, ou se os bancos também tiveram algum incentivo para participar dessa mutreta. E vale o comentário que é um pouco estranho o Sérgio ter ficado sabendo desse rombo em 9 dias. Ele assumiu a presidência no dia 2 de janeiro e no dia 11 teve o fato relevante anunciando as inconsistências. E aí, ou ele foi avisado por alguém lá de dentro, ou realmente era algo muito óbvio e os auditores ajudaram a encobrir, mas aí fica o questionamento se era algo tão óbvio como os bancos não suspeitaram, ou tem-se um terceiro questionamento, que eu também não tenho opinião formada, que é que antes de ir para Americanas, o Sérgio era CEO do Santander. E aí vem, será que ele foi para Americanas sabendo que esse era um risco existente, mas ele não tinha uma noção da magnitude real? Outro questionamento que a CVM deveria averiguar. E por que eu queria fazer esse vídeo? Eu já tinha feito alguns vídeos sobre Americanas, explicando o risco sacado, explicando os erros contábeis, as artimanhas contábeis, explicando a briga da Americanas com os bancos, como a Americanas afetou o resultado dos bancos. Já tem alguns vídeos sobre isso aqui no canal. Porém, essa semana eu acabei vendo a notícia da CPI, do relatório falando que não dava para apontar de fato quem seria o responsável. Assim, eu já sabia que a CPI ia ser um show, não tinha nenhuma fé na CPI. Mas só de ver o relatório falando que não dá para apontar os responsáveis, isso me deixou tão fula. Mas tão fula, que eu pensei que eu precisava fazer um vídeo para mostrar para vocês essas relações, essas pontas soltas, esses possíveis responsáveis, para vocês entenderem que sim, existem pessoas que devem ser responsabilizadas, existem relacionamentos no mínimo estranhos que devem ser avaliados. E o fato de terem passado meses e nada ter mudado é sim agoniante. Traz o questionamento se outra empresa do mercado pode ser assim, até que grau a gente pode confiar nessas instituições. Mas enfim, o vídeo foi esse, espero ter esclarecido alguma coisa para vocês, espero ter ajudado. Dá um like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.